Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 ao verso 33. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, do verso 25 ao verso 33. Diz assim o texto: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar ao povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar e vamos aqui meditar nesse texto. Querido e amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de ler a sua palavra, de estudar a sua palavra, aprender com ela e seguir os seus ensinamentos. Por isso, Deus, nessa noite, diante desta palavra, nós rogamos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, que Ele abra o nosso entendimento, e que nós possamos, ó Deus, entender essa palavra e praticá-la, assim como ela foi praticada naquele tempo onde foi ocorrido esses fatos. Que nós possamos tirar lições dessa palavra, aplicar em nossa vida e seguir esse ensinamento para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na vida, sempre enfrentamos problemas, crises, e às vezes, se não sempre, esses problemas e crises, eles adquirem uma proporção tamanho tão grande, que eles chegam a se tornar gigantes na nossa vida. Eles se tornam tão grandes, que parecem gigantes, e parece que nós não conseguimos controlar ou resolver a situação. Eles se tornam gigantes incontroláveis. E isso nos leva, então, a vivenciar alguns medos na nossa vida. Esses gigantes que nós encontramos,
na nossa vida, ele pode nos amedrontar em algum momento. E esses gigantes podem ser vários. Você talvez esteja enfrentando um gigante na sua vida hoje. E à luz desse texto, nós iremos então aprender como nós iremos lidar com esses gigantes. São gigantes internos que nos assombram e nós precisamos dominar esses gigantes. Na maior parte do livro de Números, descreve as experiências de Israel durante a peregrinação no deserto, e nós conhecemos a história. Após uma peregrinação enorme, Israel chega à terra prometida de Canaã, uma terra que emana leite e mel. A terra era realmente maravilhosa, era de fato tudo aquilo que eles esperavam, do jeito que eles tinham sonhado durante toda a sua vida, durante todos os momentos que havia contado para eles, porque Deus havia plantado esse sonho nos seus corações, de que aquela terra era uma terra boa, que manda leite e mel, era onde eles iriam morar. Deus havia plantado esse sonho nos corações deles, e eles deveriam então ter esse sonho no coração, acreditar nesse sonho, e não deixar nada abalar esse sonho, assim como Deus tem plantado sonhos em nossos corações, assim como a palavra do Senhor tem plantado sonhos em nossos corações, não podemos deixar que esses sonhos sejam abalados. Esses sonhos que Deus plantou em nossos corações, esses sonhos que Jesus plantou em nossos corações, não podem jamais ser abalados. E Moisés envia então 12 homens para espiar aquela terra. As frutas de lá eram enormes. Tanto é que um cacho de uva que eles trouxeram precisou de 2 homens para carregá-lo. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Que terra maravilhosa. Era realmente uma maravilha. Mas havia um pequeno problema naquela terra. Ela produzia muito, mas tinha também ali um problema. Lá existiam gigantes. Homens de aproximadamente 2,92 metros, quase 3 metros de altura. Imagina homens dessa altura. Tinham esses moradores lá. E isso fez com que os espias voltassem ao acampamento e levassem um relatório desanimador. Você já conviveu com pessoas assim? Quando, ao invés de ver as coisas boas, elas destacam as coisas ruins, e aquele sonho que eles estavam no coração, que Deus havia plantado ali, parece que não fez nenhum efeito. Aqueles gigantes externos que eles viam, despertaram gigantes internos dentro deles. Tudo aquilo que os olhos deles viram, homens grandes, de quase 3 metros de altura, que eram gigantes externos, fez despertar dentro deles gigantes internos. E isso mostra que nos corações deles também haviam gigantes. Eu acredito que no coração de algum irmão aqui deve ter algum gigante. Algum gigante externo despertou o seu gigante interno. Eu acredito que você tem esse problema. E à luz desse texto, nós iremos aprender como nós devemos lidar com esses gigantes. Nós não podemos deixar que esses gigantes tirem o sonho que Deus colocou em nosso coração. Diante desse breve contexto, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: gigantes a serem vencidos na vida do homem. Quando eu digo homem aqui, está incluso homem e mulher. Gigantes a serem vencidos na vida do homem. O texto lido mostra alguns gigantes que precisam ser vencidos na vida do homem. Acredito que na sua vida também, esses gigantes precisam ser vencidos. E, em primeiro lugar, no verso 31 do texto que lemos, o gigante a ser vencido na vida do homem é o sentimento de incapacidade.
O primeiro gigante a ser vencido na vida do homem é o sentimento de incapacidade. O texto diz assim, eu tenho uma outra versão aqui, eu vou ler nessa versão que eu tenho, diz assim: porém, os outros que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Imagine, Deus havia plantado no coração deles de que aquela terra era deles. Eles deveriam ir para conquistar. O sonho estava lá. Mas eles falaram assim que aquela terra havia gigantes e que eles não podiam ir para aquela terra. Eles eram incapazes de vencer aqueles gigantes. O povo de Israel foi quem mais viu milagres no Antigo Testamento. Era como se Deus tivesse montado um palco e demonstrado o seu poder. Em todos os momentos, milagres aconteciam. Eles viam livramentos, eles viam a ação de Deus. Imagine ali um palco, as pessoas sentadas, e então Deus agindo, fazendo milagres, e eles assistindo, não fazendo nenhum esforço, somente crer. E Deus, então, estava agindo assim na vida deles. Eles viam os acontecimentos, dia após dia. Eles viram, então, as 10 pragas, viram o mar se abrir e passaram a pés enxutos. Deus os guiava durante o dia, através de uma coluna de nuvem, e à noite, através de uma coluna de fogo. As suas vestes e sandálias, olha só, meus irmãos, não se envelheciam. Imagine só, 40 anos, e as vestes e os sapatos não se envelhecer. É milagre de Deus. Milagre de Deus. Deus mandava codornizes e maná para os alimentarem. Eles não precisavam fazer nenhum esforço, a única coisa era só ir lá e pegar. Que maravilha! Deus transformou as águas amargas em água doce, para que eles pudessem beber. E muitos outros milagres, tirei aqui somente alguns, para nós termos noção de que Deus fazia milagres todos os dias na vida daquele povo. Aquele povo era acostumado a ver os resultados do poder de Deus. Eles viam sinais e maravilhas todos os dias. E é nesse episódio, após anos de espera e de expectativas, eles finalmente estavam diante da terra prometida. Eles estavam agora diante da terra que Deus havia prometido. Mas alguns dos que foram espiar a terra, eles voltaram e inflamaram o coração do povo. Eles não conseguiram ver as coisas boas. Eles inflamaram o coração do povo com um sentimento de incapacidade, dizendo assim: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Ora, e Deus que havia plantado o sonho nos seus corações, será que isso não contava? Deus é mais forte do que qualquer um. Será que eles haviam esquecido disso? Eles inflamam então o coração do povo com essa palavra. Depois de presenciar tantos sinais e prodígios, e que o Senhor era com eles, traziam então consigo um sentimento de incapacidade, dizendo: não podemos. Você já conviveu com pessoas assim? Pessoas que, após ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de bênção, de repente, passa pouco tempo e diz: não podemos. O sonho no coração está lá porque Deus plantou, mas a pessoa parece que joga um manto no coração e ela diz: não podemos, somos incapazes. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas são assim.
Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, para que ele tirasse os filhos de Israel do Egito, Moisés responde assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo de Israel? E Deus responde: eu serei contigo. Moisés também queria fugir. Ele também estava dizendo que era incapaz. Mas se Deus chamou aquele homem, é porque ele iria capacitá-lo. Mas Deus disse: eu serei contigo. Eu serei contigo. Meus irmãos, Moisés, ele mostra-se incapaz, mas Deus é quem o capacita. Em nós também, meus irmãos, Deus não chama pessoas capacitadas para fazer a sua obra, mas é Ele quem capacita as pessoas. Veja só o exemplo dos apóstolos. Vocês já estudaram sobre a vida dos apóstolos? Quem eram os apóstolos? Não eram pessoas capazes, mas Jesus capacitou a cada um. Quando uma situação fora do natural se faz presente em nossa vida, meus irmãos, é normal nos ver como incapazes diante dela, porque é Deus quem irá agir. Mas, diante de uma situação que está fora do nosso alcance, aí nós começamos a pensar. O medo vem e nós começamos então a questionar algumas coisas. Será que nós podemos? E quando nós temos esse sentimento de incapacidade, isso nos leva a trocar a fé e a confiança em Deus pela incapacidade. Quando nós questionamos aquilo que Deus colocou em nós, em nosso coração, quando nós questionamos, quando nós temos esse sentimento de incapacidade, nós estamos trocando a fé por esse sentimento de incapacidade. E quando nós fazemos essa troca, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. Todos aqueles que trocam a fé pela incapacidade, todos aqueles que esquecem o sonho que Deus colocou no seu coração pelo sentimento de incapacidade, ele perde a bênção de Deus. Ele perde a bênção de Deus. Há pessoas que só enxergam problemas em vez de enxergar soluções. São pessoas negativas, né? São pessoas negativas. Um teste para você ver se você é uma pessoa positiva ou negativa, se você pegar um copo de água e colocar esse copo de água pela metade, a mesma medida que está ali é a mesma que vai completar o copo. Se você pegar um copo d'água e perguntar para alguém e falar assim, ó, esse copo está quase cheio ou quase vazio? Se a pessoa disser está quase vazio, é porque ela é uma pessoa negativa. Mas se ela responder está quase cheio, é porque ela é uma pessoa que pensa positivo. É assim que acontece. Há pessoas, então, que só enxergam problemas na sua vida. Ela não consegue enxergar as coisas boas. Ela não consegue enxergar os pequenos sinais que Deus coloca ali. Ela não consegue agradecer. Ela só sabe destacar as coisas negativas. E muitas vezes, meus irmãos, até na igreja, quando nós estamos ali envolvidos na igreja com os irmãos e vemos pessoas assim, a tendência é nos afastar um pouquinho dela. Nós costumamos fazer assim. Por quê? Porque nós não queremos que o negativismo dela nos atinja. Devemos seguir o exemplo de Paulo, quando diz, em um momento de gratidão, que tinha aprendido a viver em toda e qualquer situação, seja na humilhação ou na honra, seja na tua abundância ou na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver assim.
tanto na abundância quanto na escassez, porque a força dele vinha de Deus, não das suas mãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha o sonho de Deus no coração. Ele acreditava que Deus podia fazer tudo por ele. William Hendrickson, um grande estudioso da palavra de Deus, ele escreve o seguinte: quando ouvimos sobre a esperança santificada, nosso coração deve pulsar de alegria, nossa alma deve arder de desejo, os nossos olhos devem tentar atravessar as nuvens e os nossos ouvidos devem ser aguçados para ouvir os sons joviais da trombeta do anjo. Meus irmãos, quando o céu está nublado, está pronto para chover, muitas pessoas, quando olham para o céu, elas só conseguem enxergar as nuvens escuras, mas os seus olhos não conseguem atravessar aquelas nuvens e ver que Deus está lá no céu, de que Deus está governando as coisas, mas eles só conseguem enxergar que vai chover, mas não conseguem enxergar que Deus é que mandou aquela chuva. São pessoas que agem dessa forma. Em primeiro lugar, então, nós vimos que o primeiro gigante que nós precisamos vencer é o sentimento de incapacidade. A incapacidade nos impede de receber as bênçãos de Deus, porque Deus já plantou um sonho em nosso coração. Em segundo lugar, o segundo gigante a ser vencido na vida do homem é o sentimento de medo. Eu acredito que muitos têm os seus medos. Medos de muitas coisas. Medos de perder o emprego, medo de alguma situação na sua família, medo da enfermidade. Você tem algum medo. O segundo gigante a ser vencido, então, é o sentimento de medo, está no verso 32. E o texto, na versão que eu tenho aqui, diz assim: assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Veja só, as pessoas, quando não querem, porque o medo assombra o seu coração, veja só o que elas dizem. Os 10 espias, quando viram os gigantes, ficaram com medo e disseram: é terra que devora os seus moradores. Por causa disso, não queriam entrar na terra prometida e quiseram voltar para o Egito. Aquele medo nos seus corações desencadeou uma grande vontade de voltar para a terra que eles viviam, que era o Egito. Por exemplo, quando nós olhamos aqui no texto, em Números, capítulo 14, verso 4, essas pessoas diziam o seguinte: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Veja só o que eles estavam dizendo. O sonho que Deus havia colocado nos seus corações, parece que tinham ido por água abaixo. E eles disseram: vamos escolher um outro líder que não seja Moisés, porque Moisés vai seguir adiante. Vamos seguir um outro líder e vamos voltar para o Egito. Ou seja, vamos voltar a ser escravos lá no Egito. Vamos voltar a viver como escravos de Faraó. Tudo por causa do medo. Não sei qual é o medo que você passa. Não sei qual é o medo que você tem. O medo que te assombra. Mas eu acredito, meu irmão, que esse medo que você tem não pode fazer com que você volte
para a sua vida anterior, para a sua vida antes de conhecer Jesus. Você não pode deixar que esse medo te leve para lá. Porque se você permitir isso, você vai perder aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem maravilhas para você. E esse medo, ele não pode fazer você perder essa bênção. Provavelmente, meus irmãos, os espias, eles viram aqueles gigantes, aqueles homens de quase 3 metros de altura, provavelmente eles viram esses gigantes oprimindo ou lutando com alguém. Talvez por isso disseram que era uma terra que devorava os seus moradores. O texto diz que eles viram gigantes. O texto fala assim, que eles viram gigantes, mas não o que aqueles gigantes estavam fazendo. O texto não fala o que os gigantes estavam fazendo. Foi fruto da cabeça deles. E isso foi o suficiente para que eles ficassem com medo. Por causa do medo, acabaram culpando a Deus por aquela situação, conforme nós podemos ler em Números, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, eu vou ler na minha versão. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto, porque será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Veja o que este povo está dizendo. Em Êxodo, capítulo 14, narra sobre a travessia do povo no Mar Vermelho. Mas antes de atravessarem, o texto fala que, por exemplo, lá dos versos 10 ao verso 13, que os israelitas olharam e viram os egípcios se aproximando atrás deles. E eles perguntaram, então, a Moisés, por que tiraram eles do Egito para morrerem no deserto? Por que você nos tirou de lá para morrer aqui? O povo indagou Moisés com essa pergunta. Moisés responde, para que eles não temessem e se aquietassem para ver o livramento que Deus tinha para eles naquele momento. Aquietem-se, observem o que Deus vai fazer nesse momento. Em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 27, relata sobre Jesus acalmando uma tempestade. O texto diz que Jesus estava dormindo e uma grande tempestade veio sobre o barco. Os discípulos acordaram a Jesus dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Jesus então pergunta: por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm? Em seguida, repreendeu o vento e o mar. Será que era para eles terem medo? O mestre estava com eles no barco. Por que é que eles tiveram medo? Em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33, narra que Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do mar, enquanto ele se despedia da multidão. E nós conhecemos bem essa passagem. Mais tarde, já era noite. Jesus veio andando sobre as águas do mar. E os discípulos gritaram de medo, pensando então que era um fantasma que estava vindo sobre as águas. Jesus os acalma e Pedro disse que se fosse ele o Senhor, que ele fosse ao seu encontro.
Jesus então disse: vem, vem, Pedro. Mas Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: socorro, Senhor! Será que era para ele ter tido esse medo? Jesus segurou a mão de Pedro, levantou e disse: como é pequena a sua fé. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Meus irmãos, aquilo que Deus colocou no nosso coração através da sua palavra, porque nós temos fé no Senhor, nós não podemos deixar perder. O medo pode nos levar a questionar e a duvidar das coisas de Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer. E por mais um exemplo que eu quero trazer aqui de medo, está em Atos capítulo 27. E o texto, nós podemos observar lá que esse evento está do verso 1 ao verso 44. E lá relata que o apóstolo Paulo havia sido enviado para a Itália para apresentar a sua defesa perante César. Na viagem, o navio naufragou. E dos versos 30 e 31, revela que os marinheiros queriam fugir do navio por causa do medo, porque havia ali então uma grande tempestade sobre o navio. Eles tiveram que jogar quase tudo na água para que o navio não afundasse. Até Paulo, meus irmãos, relata que durante muitos dias não pudemos ver o sol e nem as estrelas. Agora imagina como é que estava aquele ambiente. O barco sendo jogado, o navio sendo jogado de um lado para outro, eles não podendo enxergar nem o céu, nem estrela, nem sol quando amanhecia, não podia enxergar nada. E o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. O apóstolo Paulo escreveu isso. Até ele perdeu a esperança de ficar vivo. Imagine só a situação que estava ali naquele navio. O navio sendo jogado por um lado e outro. O medo abateu também o coração de Paulo. Ele ficou com medo. E o texto aqui diz isso. Mas, diante dessa situação, Paulo revela o seguinte: peço que tenham coragem. Mas acontece que ele falou isso, meus irmãos, nós vamos entender aqui o porquê que ele falou isso agora. Ele estava com medo. E ele então diz agora: peço que tenham coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso, agora vem. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na tua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você neste navio. Um anjo apareceu a Paulo. Depois dele ter sentido aquele medo, um anjo apareceu a ele e falou assim: ó, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. E isso foi o suficiente para que Paulo voltasse então a recobrar a sua coragem. O medo precisa ser trabalhado em nossa vida, pois nos leva a perder a noção da realidade, colocando-nos numa posição de risco, de perder a bênção de Deus. O medo que os 10 espias sentiam estavam privando o povo de Israel receber a bênção de Deus. O medo daqueles 10 homens estava contagiando o restante do povo. E se não fosse tomado nenhuma providência, poderia então contagiar muito mais aquele povo. Finalmente, o último confronto que nós aprendemos aqui nesse texto, no verso 33, nos ensina que o gigante a ser vencido na vida do homem é o sentimento de inferioridade. Esse é o terceiro gigante
que esse texto nos apresenta. Na minha versão diz assim: também vimos ali gigantes, os descendentes de Enaque. Perto dele, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecemos gafanhotos. Veja só, então, o sentimento deles. O interessante, meus irmãos, é que o texto nos diz que eles se viram, primeiro eles se olharam para eles mesmos e se viram como gafanhotos, aos seus próprios olhos, para depois ser aos olhos dos gigantes. Ou seja, antes que os gigantes tivessem visto a eles como insignificantes, eles mesmos já se viram como insignificantes ali. Ora, Deus estava com eles. Será que isso já não bastava? Mas eles se viram assim. O conceito que eles descobriram sobre eles mesmos era de que eles eram como insetos, gafanhotos, insignificantes. Era esse o conceito que eles tinham deles. Eles perderam a visão de que eram um povo forte, povo vitorioso por causa de Deus. Isso foi perdido ali por causa dessa situação. Esqueceram que tinham um líder que falava intimamente com Deus, que era Moisés. Eles esqueceram disso. Olharam para a sua pequenez e se compararam ao inseto. O que é a bênção de Deus? Nós não podemos perder essa bênção. Há pessoas que se sentem tão inferiores que pensam que Deus não se importa com elas. Muitas pessoas pensam assim. Há também pessoas que se veem tão inferiores a outras pessoas que pensam que elas não têm nenhum valor. Há pessoas que pensam dessa forma. Não devemos nos ver como gafanhotos, enxergando as coisas pelo avesso, mas precisamos ver as possibilidades de melhor em nossa vida. Nós somos filhos de Deus, não somos gafanhotos, não somos insignificantes, nós somos filhos de Deus. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. A nossa vida é do Senhor, a nossa vida não é do mundo. Precisamos ver as coisas como Deus vê. Nós não devemos olhar a nossa vida como o mundo nos vê, porque o mundo nos vê de uma forma, meus irmãos. O mundo, sim, talvez pode nos ver como insignificantes, como gafanhotos. O mundo pode ter essa visão de nós. Mas o importante para nós é a visão de Deus. Como é que Deus nos vê? Deus não nos vê como gafanhotos. Deus não nos vê como insignificantes. Nós somos filhos dele, porque o seu filho nos conquistou lá na cruz. O seu filho nos comprou lá na cruz. Mas o mundo não nos vê dessa forma. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida com o olhar de Deus, como Deus nos vê. Deus não chama pessoas capacitadas para a sua obra, mas Ele capacita a quem Ele chama para exercer a sua obra. O apóstolo Paulo nos mostra que o que somos, lá no texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e nós conhecemos esse texto. Em vez de sermos gafanhotos e insignificantes, veja o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vocês são a raça escolhida. Essa é a minha versão que eu tenho aqui. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Veja
a visão de Deus para nós. Veja o que somos para Deus. Não somos insignificantes, não somos gafanhotos. O mundo nos vê assim, mas o que nos importa é o que Deus pensa de nós. E eu quero concluir essa mensagem da seguinte forma. A palavra de encorajamento para o povo de Israel vencer aqueles gigantes internos. Primeiramente, ele veio de Calebe, ao dizer no verso 30. Calebe disse assim, foi uma palavra de encorajamento que Calebe disse, para todas as pessoas. Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Calebe disse isso. Calebe não deixou aquelas palavras abalar o seu coração, mas ele encoraja o coração daquele povo a continuar seguindo firme e conquistar a terra que Deus havia prometido. Posteriormente, após Moisés e Arão caírem sobre o seu rosto perante a congregação, e Josué e Calebe terem rasgado as suas vestes, também falaram à congregação, como aponta o capítulo 14, do verso 7 ao verso 9. E esse texto diz assim: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Vejam a palavra de encorajamento daqueles homens. São palavras assim, meus irmãos, que nós precisamos ouvir. São palavras de encorajamento. O sonho de Deus está em nosso coração. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. O sonho de Deus está em nossos corações. Nós precisamos, então, vencer esses medos de incapacidade, de inferioridade e do medo. Nós não podemos deixar com que o mundo nos tire isso. Nós não podemos perder isso, porque nós somos filhos de Deus. Que possamos agir não como os 10 espias, mas como Calebe e Josué. Deus não promete uma caminhada fácil nesse mundo, nós sabemos disso. Deus não nos promete uma caminhada fácil aqui, mas Ele nos promete uma chegada segura. Ele nunca nos prometeu a ausência de luta. Deus nunca nos prometeu isso, como muitas igrejas ensinam. Deus nunca nos prometeu a ausência de luta, mas Ele nos promete uma vitória certa. Que sejamos capazes de viver como os verdadeiros cristãos. Que sejamos corajosos para pregar as verdades de Deus. E que a nossa estima seja sempre alta, porque somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra, que ela possa nos estimular, que ela possa nos encorajar a continuar crendo no sonho que Deus colocou em nosso coração. Que Deus nos abençoe. A palavra está com os irmãos do louvor e logo após os irmãos nós iremos orar, finalizando
esse momento de culto.